Tudo ok. Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, em especial para a Companhia Energética de São Paulo, a CESP, que no terceiro trimestre de 2021 deu uma EBITDA com 256% superior ao mesmo trimestre do exercício passado. Seria essa uma hora de investir? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça seu comentário, aperte o sino para receber novos vídeos tão logo os tenha postado no canal. A análise de hoje é oriunda da demanda de dois dos nossos colaboradores do canal, o Edailto Sacramento e o Roberto Medeiros, que pediram uma análise sobre a CESP, aqui no caso a CESP 6 ou a CESP 3. A CESP 6, ação preferencial classe B, e CESP 3, ação ordinária. Mas, antes de mais nada, vamos dar uma olhada em quem é a Companhia Energética de São Paulo. É uma sociedade anônima de capital aberto que em dezembro de 2018, guarde essa data aqui, 2018, foi concluída a aquisição do controle acionário da companhia pela VTRM Energia e também pela SF 92 Participações Societárias. Sendo que em 2020, em março de 2020, foi totalmente incorporada, a SF92 foi totalmente incorporada pela VTRM. Quem é a VTRM? É uma empresa pendurada na Votorantim. O nome dela é na Votorantim Energias, ela é a VTRM Energia. Veja aqui que a Votorantim, a Votorantim Energia, ela é parte, tem 50% da VTRM. E a CPP Investments também tem 50% da VTRM. Então essa VTRM, que é uma dividida nessas duas companhias, detém, vou descer um pouquinho aqui para a gente enxergar melhor, a VTRM Energia, ela então detém a participação majoritária das ações ordinárias, 93%, 93,5% da CESP. Sendo que ela ainda tem 13,7% das ações preferenciais de classe B. Demais, nós temos 6,5% das ordinárias no free float e 86,3% das preferenciais classe B e 100% das preferenciais classe A. E quando você compra a CESP, o que é que você está comprando? Você está comprando uma produção de 1,6 gigawatts de potência, sendo que são entregues esses 1,6, na média, 935 megawatts, que são distribuídos por dois ativos operacionais. O primeiro, vou pedir para você gravar aqui, Porto Primavera, sendo que Porto Primavera fica no oeste paulista, marcar melhor, e Paraibuna. Mas observe aqui que a potência gerada por Porto Primavera é de 1,5 gigawatts, quase os 1,6 do total que a companhia gera, sendo que 87 então de Paraibuna. Então veja que Paraibuna é bem melhor. E aqui você pode ver o que acontece. A extensão da barragem do Porto Primavera, que fica em Rosana, no oeste paulista, é de 10,2 quilômetros. Vamos dar uma olhada aqui como é que é Paraibuna. Paraibuna tem, na verdade, meio quilômetro de extensão. Então, como eu disse antes, gerando 87 megawatts de potência. Além disso, você deve prestar atenção que essa concessão do Porto Primavera vai até abril de 1949, ao passo que Paraibuna até março de 2021. Vamos dar uma olhada aqui na apresentação de resultados da companhia. Então agora você já sabe o que a companhia faz, os ativos que você adquire quando compra ações da companhia. E aqui vem os resultados apresentados para o terceiro trimestre de 2021. Vamos começar pela hidrologia. Veja que a companhia ela teve uma piora no seu GSF, o risco hídrico. Passou de 66% para 51%. Aqui o risco hídrico é o seguinte: quanto é menor, pior. Então, por conta da crise hídrica, já tão falado, né, no país, houve essa redução ainda que impacta justamente nos resultados da companhia. Além disso, foi apresentado aqui sinais de melhora na afluência para o início do quarto trimestre de 2021. Vamos ver como é que isso vai se comportar ao final
do exercício com o resultado final da companhia. Observe que houve uma extensão da concessão do Porto Primavera em mais 7 anos, em função justamente desse risco hidrológico. E já para a Paraibuna, em 15 meses. Então, nós podemos verificar por que houve aquelas extensões, dessas que nós falamos agora há pouco, o tempo de duração desses contratos. Com relação à estratégia comercial, veja aqui que foi zerado o balanço energético, tanto para 2021 quanto para 2022. Olha aqui o zerado nesse cantinho aqui. Restando agora para a companhia fazer o monitoramento em função do risco energético, justamente para que faça as medidas necessárias para mitigar no caso de continuar um risco energético ainda para o ano de 2022, no sentido de gerar impacto um pouco menos significativo dentro das receitas da companhia. E isso significa, evidentemente, uma menor exposição ao risco energético, tanto para a conclusão do ano de 2021, quanto para o total do ano de 2022. Importante, dentro desse contexto da estratégia comercial, esse avanço aqui na venda de contratos, justamente para o triênio 2024-2026, com esse preço médio aqui de R$ 172 pelo megawatt-hora, aliado com essa diversificação da carteira de clientes. Então, já houve venda de energia dentro do triênio em questão. Com relação ao desempenho financeiro, o EBITDA ajustado foi de 143 milhões no terceiro trimestre de 2021, havendo uma geração de 152 milhões de fluxo de caixa operacional aqui, neste caso, com índice de conversão de caixa de 106% no terceiro trimestre de 2021. Lembrando que aqui, para fins desse balanço da companhia, esse fluxo de caixa ele já desconta a parcela da dívida, mas ele é antes do principal da dívida, dos proventos pagos pela companhia, e também que é uma parte do caixa que é destinada à amortização de um contencioso que a companhia possui. Esse contencioso está aqui, essa contingência em que houve uma redução das contingências passivas em 1,5 bilhão aproximadamente. Nós já vamos falar sobre isso. E por fim, nos destaques, foi essa aprovação da proposta de migração pela Previc. Então, tem essa Vivest aqui, que fazia o plano de pensão dos funcionários da companhia e até dos que já estão aposentados. Então, agora a companhia está em campanha justamente para o convencimento de que funcionários e ex-funcionários possam fazer a migração do plano, uma vez que o anterior era indexado pela IGPM. E agora vamos dar uma olhada nesse contingencioso passivo que a companhia possui. Isso aqui é uma coisa que você precisa estar bem atento, porque ele é decorrente de ações judiciais em função de danos causados a terceiros. A companhia encerrou o exercício de 2020 com um contingencioso passivo de cerca de 10,5 bilhões de reais. É disso que nós estamos falando. E conforme nós dissemos anteriormente, esse contingencioso de 10,5 bilhões teve essa redução aqui de 1,5 bi. Para você que pretende ingressar na companhia ou já está na companhia, eu trouxe essa notícia aqui do jornal O Imparcial. Essa é uma notícia do dia 16 de 7 de 2021. E aqui eu peço para você ter uma atenção justamente na manchete. CESP apresenta proposta para oleiros e ceramistas da região que pedem indenização há 16 anos. Essa indenização aqui ela é decorrente do seguinte: na construção aqui da usina de Porto Primavera, na retenção da água, ela invadiu uma região de onde tanto os oleiros quanto os ceramistas eles retiravam a matéria-prima para a produção dos seus artesanatos. Então eles entraram com uma ação judicial lá atrás por conta justamente da construção da barragem.
Sem entrar muito no detalhe, mas isso aí tem um contencioso passivo, que é uma idealização do que está sendo pedido na ação e daquilo que pode acontecer em termos de pagamento de decisão judicial. De qualquer forma, a companhia busca esses acordos aqui, tanto com oleiros quanto ceramistas, e parece que 25% deles já tentaram ou já aderiram ao contrato. Então, faltam os outros 75% e essas negociações continuam. De qualquer forma, houve uma redução aqui de 10,5, como eu havia dito, bilhões desse contencioso para 9,224, sendo que existem outros a negociar e ainda aguardando uma decisão da justiça em relação ao processo que tramita. Por conta disso, a companhia ela busca fazer esses provisionamentos aqui, que agora estava em 376 e sai isso aí do lucro líquido. Então, em vez de alcançar o acionista, ele é feito em termos de reserva para que possa ser destinado em termos de decisão provável, que é essa que está mais ou menos aqui no cantinho, não está toda a letra ali, mas é o que é provável de ser realizado. Importante que essa questão dos oleiros e dos ceramistas, ele tem um passivo aqui, ó, bem nesse canto, de 2,7 bilhões. E o número de pessoas aqui que estão protocolando esse processo, em torno de 2.200. Aqui está 2.100, mas pelo que eu entendi, em torno de 2.200. E isso ainda está em primeira instância na vara civil de Panorama. Então seria o caso dos oleiros de Panorama. Mas veja que o contencioso da companhia é de 10,5%, na verdade agora com essa redução de 14%, em 9,2 bilhões. Mas se por um lado existe um contencioso passivo, também a companhia tem um contencioso ativo, que é justamente da concessão da usina hidrelétrica aqui de Três Irmãos. Então, esse contencioso, com base em junho, data base de junho, 4,7 bilhões, a companhia entende que, passado o período probatório, ela cumpriu com todas as suas obrigações e na sua manifestação dentro do juízo, que aconteceu aqui no no mês 7 de 2021, ela entende que nada mais a considerar, embora o juiz tenha requerido, se você for ver aqui nesse cantinho, ó, uma manifestação das partes sobre o assunto, e sendo que a União ainda pediu uma nova perícia, mas a CESP ela tem o entendimento que o cumprimento o cumprimento das suas obrigações requer então uma decisão, uma sentença imediata por parte da Justiça. E quanto ao mercado de energia, então você observe, por conta da crise hídrica, nós podemos verificar o seguinte: esta coluna azul mais escuro é relativo ao ano de 2021. E aqui nós estamos falando, nós estamos nos referindo a uma média histórica das afluências. Então você pode observar que, excetuando, eu vou retirar aqui o mês de outubro, certo? Todos os demais meses, do ponto de vista de afluência, que é o fluxo da água, né, dentro do rio, ele fica abaixo dos dois outros anos, que são as colunas cinza e azul mais claro. E aqui, e veja bem que aqui se está comparando com o ano de 2001, que teve o apagão, e 2014, que foi a segunda crise hídrica depois de 2001, sendo que de 2021 é considerado a maior dos últimos 91 anos. Então você pode verificar aqui o quanto ela está abaixo das outras duas, tendo uma evolução positiva em relação a 2014, apenas agora no mês de outubro. Com isso, a energia produzida ela entra em queda e, consequentemente, a companhia precisa adquirir energia para justamente fazer o suprimento daquelas energias contratadas. Sendo que essa produção de energia, redução, aliás, se dá justamente por conta do nível dos reservatórios. Veja que aqui tem um 18 mais destacado, que foi no momento que foi elaborado esse demonstrativo, onde foi apontado aqui os reservatórios em 18% no mês de outubro de 2021. Mas, por outro lado, o que se tem visto aí é o apontamento de uma recuperação
porque se você for verificar, no mês de setembro, o reservatório estava em 17%. Mas se por um lado existe essa redução nos reservatórios, o que leva a uma redução da produção de energia, o consumo de energia ele vem num crescente. Aqui você pode verificar só em caráter geral, frente a 2029, um crescimento de 2,7% no ano de 2021 e frente a 2020, um crescimento de 4,2%. Do ponto de vista de uma análise climatológica, no mês de outubro foi observado uma média de precipitação acima do que vinha acontecendo. Além disso, de acordo com os institutos de meteorologia, existe 87% de probabilidade de ocorrência do Laninha moderado, que ele traz as chuvas regulares e talvez um pouco acima da média. Conforme você pode verificar aqui, ó, precipitação dentro ou acima da média do subsistema. Aqui do ponto de vista da estratégia comercial da companhia, que está aqui nessa parte que eu estou marcando para você, você veja as participações. Por exemplo, 22% da energia que é vendida vai para a indústria automotiva. Esse azul escuro, 21%, vai para a indústria de alimentos. Aqui no 24%, que é esse cinza quase azulado, para a indústria de manufatura. E no amarelo, o agronegócio. Petróleo e gás está no mais escuro. Até troquei aqui, na verdade, alimentos é o 19% e petróleo e gás é 21%. É que as cores me confundiram aqui, vocês me desculpem. E os demais, 5%, onde está posicionada a companhia dentro da sua estratégia, veja aqui embaixo, aqui, ó, de diversificação da sua base de clientes. Agora vou falar um pouco sobre a Vivest, que ela entrou aqui na apresentação de resultados da companhia, e são coisas assim que você, que pretende ingressar na companhia, você tem que ficar um pouco atento. Esse plano de previdenciário privado, que está aí na carteira da CESP, ele tem o seguinte perfil. Ele tem aproximadamente, tem mais de 6 mil beneficiários. A média de idade dessas pessoas é de 69 anos, sendo que, pelo que eu entendi, 80% são inativos, né, são aposentados, e os outros 20% pensionistas. A média de pagamento é de R$7.000 por beneficiário. E no ano de 2020 fechou num déficit de 888 milhões. Então, o que se está procurando é a negociação, uma migração de plano, e justamente, segundo as informações, é porque esse déficit decorre justamente da elevação do IGPM, que é onde está atrelado o plano. Então, a ideia é que se migre para um outro plano, que ele vai ficar atrelado a outros investimentos de mercado, em especial, pelo que eu entendi, renda variável. Mas, além desse plano estar vinculado a IGPM, ele também está associado com a negociação de ativos na B3 e com os resultados que foram negativos até o final, pelo menos, desse trimestre, setembro e outubro. E também eu acredito que agora, pelos impactos, porque aqui nessa apresentação não está considerando os meses de outubro e novembro, me parece que o impacto desse valor aqui vai ser bem maior, bem acima desses 888 milhões relativos ao ano de 2020. Aqui no site do Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo, eles fazem toda uma referência a essa migração de plano e os impactos, inclusive respondendo para beneficiários o que decorre em função da adesão ou não a essa migração de plano. É importante ver aqui, ó, a conclusão do sindicato, depois de todas as exposições que são feitas a respeito da proposta que foi elaborada. Observe aqui, ó, o que é dito. Com a migração, o participante perde muito. Começa assim. Principalmente a sua aposentadoria com renda mensal vitalícia. Precocemente e corre o risco de se ver na miséria no futuro. Então já tem toda uma propaganda, dá para, se você quiser entrar aqui e ler melhor essa
descrição do sindicato, quase que soa como uma propaganda contrária, então, à proposição da companhia, que traz dentro da demonstração do seu balanço algo que é referente a uma previdência privada. Por outro lado, se você entrar aqui no sindicato dos engenheiros do estado de São Paulo, você vai verificar aqui, ó, sobre a previdência privada Vivest. Aí tem toda uma explicação e ao final também tem alguns indicativos porque existe uma migração justamente de valorização e de recebimento daquilo que a pessoa, quando fez a previdência lá atrás, porque isso é muito antigo, isso é dos anos 60, 68, 69, isso aí foi sofrendo suas alterações e hoje, pelo que a gente consegue ver, ela se tornou insustentável e também ela é gerida justamente pela ACESP. E se você for verificar, aqui tem o histórico da Vivest, e veja que ele reporta, ó, a 2 de dezembro de 1968, uma Assembleia Geral Extraordinária das Centrais Elétricas de São Paulo, a CESP, certo? Que delibera sobre a constituição de uma fundação para administrar recursos destinados à assistência social de seus empregados. Então aqui está toda a origem, aí conta toda a história, como é que ela foi se formando, até que virou esse fundo com caráter previdenciário. E veja que nós vimos tudo isso até agora e não chegamos no desempenho financeiro da companhia. Então, são sinais assim interessantes quando a gente analisa uma companhia para ingressar. Tem muita coisa antes, né, que nós precisamos tomar certos cuidados ou nos acercar das informações para nós sabermos ao que nós estamos nos associando. Então, depois de 21 minutos, agora nós vamos falar sobre o desempenho financeiro. Você lembra que lá no início do vídeo nós tínhamos falado que o EBITDA tinha sido impactado em relação ao terceiro trimestre de 2020 em mais 276%, indo de 229 milhões para 861 comparado ao EBITDA do terceiro trimestre de 2021. Mas, se nós formos retirar os efeitos não recorrentes, então aqui nós temos, na verdade, uma reversão de provisão para litígios, que é aquele passivo contingencioso que nós falamos, e mais uma repactuação do GSF. Esse EBITDA, na verdade, teria ficado em 143 milhões. Além disso, observe aqui que houve um impacto da compra de energia elétrica justamente por conta da crise hídrica. Desta forma, de fato, vou limpar aqui para ficar mais claro para você, o EBITDA ajustado, que era de 236 milhões no terceiro trimestre de 2020, ele passa agora para 143 milhões no terceiro trimestre de 2021, com uma redução de 39%. E na apresentação, aqui no desempenho financeiro, onde a gente continua, dando uma olhada aqui para o fluxo de caixa, veja que aqui, ó, tem os 143 milhões do EBITDA, mais 50 milhões aqui de capital de giro. Isso teve um impacto de 106% sobre o fluxo de caixa operacional da companhia. Então, aqui é a companhia tentando demonstrar que ela tem uma forte capacidade de geração de caixa. E além disso, além do pagamento aqui do contingencioso, que nós falamos agora há pouco, observe que em proventos houve esse pagamento aqui de 250 milhões. E não sei se talvez a companhia tentando se solidificar como pagadora de proventos. Eu digo isso porque a companhia, se você for verificar, ela desde aqui de 2008 até 2010, praticamente ela pagava um provento pouco significativo, teve um crescimento muito significativo, ao contrário, de 2011 a 2015, voltou a patamares pequenos aqui em 2016, 2017, e veja essa queda bastante interessante aqui em 2018, justamente no ano em que a companhia foi vendida para a Votorantim. Depois, aí que eu digo que ela pode estar querendo se consolidar como uma pagadora de proventos, porque então ela começa a fazer pagamentos nos últimos 3 anos, 2019, 2020 e 2021, que nós vamos ver depois no nosso quadro, que a gente resume todos os detalhes da companhia. Sobre a alavancagem da companhia, você pode ver que no terceiro trimestre de 2021 era de uma vez na relação dívida líquida sobre o EBITDA. E agora é de
duas vezes no terceiro trimestre de 2021. Dívida líquida sobre o EBITDA. Isso aqui, o maior impacto foi decorrente da redução do EBITDA, que fez isso aí porque a companhia ela não fez contração de dívida, e o segundo foi justamente por conta do pagamento de proventos, que esses foram um pouco significativos agora para todo o exercício do ano de 2021. E até para que você entenda bem, por que tem um impacto o pagamento de dividendos? Porque ele sai do caixa líquido da companhia, sai das disponibilidades. Quando você reduz a disponibilidade, você pega a dívida bruta e diminui das suas disponibilidades. Então vai ter menos para dividir. Além disso, o EBITDA dá uma encolhida, consequentemente, a alavancagem, que é essa relação dívida líquida pelo EBITDA, ela tende a crescer. E por fim, aqui nessa demonstração de resultados, existe uma proposta de reorganização da companhia. Vou trazer aqui para você quais as pretensões da companhia nessa reorganização. Vou dar uma reduzida aqui só para você. Não, deixa eu ver, não precisa. Vou deixar desse tamanho aqui que dá para enxergar bem. Mas o que eu queria mostrar para você é que a companhia ela tem a pretensão de ser listada aqui no novo mercado, certo? Para isso, ela pretende fazer algumas alterações. Então, observe que o que a companhia está pretendendo é criar aqui a nova VTRM, que se chama dentro aqui do novo mercado, que é a nova Votorantim Energia. E lá em cima da Votorantim vai estar a Votorantim, a CPP Investimentos, que hoje está junto administrando essa parte de baixo, onde está a nova Votorantim, que é uma das controladoras da CESP. E aí o Free Float, que é onde você está, vai subir daqui da CESP lá para cima. Então você vai fazer parte aqui em cima, se você é acionista, da controladora desta companhia que está logo aqui abaixo, a nova VTRM. E ela vai ter um conjunto aqui de 3 outras companhias, vai ser praticamente uma holding. Então você vai ser parte de uma holding agora. Se, evidentemente, isso aqui tudo for aprovado, porque isso aqui ainda está em andamento, está em discussão. Então seria a CESP, ativos da VTRM e ativos da Votorantim Energia. Tudo embaixo da nova VTRM. E para finalizar a parte de análise documental, que a gente sempre gosta de fazer, é olhar para o fluxo de caixa no período todo findo em 30 de setembro, ou seja, os primeiros 9 meses do exercício de 2021. Conforme a gente descreveu ao longo de toda essa demonstração, você pode ver que o fluxo de caixa das atividades operacionais ele foi impactado por 2 grandes itens. O primeiro é esse que está aqui, 781 milhões, que é a repactuação do risco hidrológico. E o segundo, você lembra que nós falamos o tempo inteiro, a reversão da provisão para litígios, é o retorno para o seu caixa. Com isso, o caixa líquido das atividades operacionais, você pode observar aqui, ele está positivo em 527 milhões. Ou seja, a gente quer que aqui ele esteja positivo, porque justamente todos os custos para gerar os produtos e serviços da companhia são pagos a partir do que ela arrecada em termos de venda dos seus produtos e serviços. Então, ela se paga. Então, a gente quer que seja positivo. 527 milhões é uma notícia boa do ponto de vista de fluxo de caixa. Dá uma olhadinha aqui no fluxo de caixa das atividades de investimento. Não que seja desejável, mas estar negativo é um bom indicativo, porque normalmente está associado ou à compra de um ativo ou à aplicação dentro do mercado financeiro. Aqui no caso, teve uma aquisição de imobilizado e uma aquisição de intangível, fazendo aumentar o capital da companhia. Já o fluxo de caixa das atividades de financiamento da companhia, que estão listados aqui, impactados por 2 aspectos. Vai ver uma marcada errada, agora corrigir. Então, ele está impactado aqui por 2 aspectos. Um muito pequenininho, recompra de ações, vai para a tesouraria, e pagamento de dividendos, que durante todo o exercício foram pagos 834 milhões em proventos. O saldo de caixa no início desse período era de 713 milhões e agora está em 397, que é aquilo que nós falamos antes. Para fazer o pagamento, houve o consumo do caixa da companhia,
não tem nada de mal nisso, é uma coisa positiva, principalmente se a companhia é geradora de caixa, houve o consumo do caixa, foi estendido até os seus acionistas o pagamento, e com isso, né, evidentemente, reduz as disponibilidades, teve aquele impacto do EBITDA e a alavancagem teve as suas consequências. Mas nada de excepcional aqui. Finalizamos então com dados de análise fundamental. Então observe aqui, ó, o PL da companhia, 13,43, nós temos um vídeo anterior falando sobre o PL, é o tempo, para aquilo que você investe, o tempo que você retorna em função do lucro líquido. Em 3 anos e meio você retorna o valor investido na companhia. Ela está uma companhia com 93 no preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, que você já sabe agora também aqui no canal, que no vídeo anterior nós explicamos isso, que é o risco que você assume quando compra uma ação. Como ela está cotada abaixo, é um indicativo de que ela está abaixo do seu valor patrimonial, quase batendo ali, então ela está mais ou menos no 1 por 1. O seu risco ali é muito próximo na direção do zero. A companhia tem um payout aqui, que é o quanto do lucro líquido ela distribui em proventos, em torno de 50%. O crescimento médio composto da receita líquida dos últimos 5 anos da companhia em 3,53%, ou seja, a receita cresce 3,53% por ano. No entanto, o lucro líquido da companhia em 48,99%. E aí você vai ver que é impactado por todos esses adventos que nós descrevemos durante a análise da companhia. Significa aqui que eu quero dizer para você que ela não cresce, de fato, no seu lucro líquido 48,99%. Teve esse crescimento em função de uma série de eventos não recorrentes que nós demonstramos dentro da nossa apresentação. Então, eu acredito que ela deva ficar aí perto do crescimento da sua receita líquida, um pouquinho a mais, talvez entre 5% e 10%, o que já é um bom crescimento se for perto dos 10%. A disponibilidade da companhia em 397 milhões, deixa eu melhorar aqui, 397 milhões. Ela tem uma dívida líquida de 1,51, 1 bilhão e 500 aproximadamente, e aí com o EBITDA a gente consegue calcular que vai bater lá nos 2 vezes. O lucro líquido projetado da companhia para o final do exercício de 2 bilhões e 88 milhões. Ela tem um total baixíssimo de papéis aqui, 327 milhões. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu dar uma limpada para você entender. Nós pegamos o lucro líquido da companhia, retiramos 50%, que é o payout dela, e esse valor nós dividimos pelo número de ações. Então, a companhia tem condições de pagar até R$ 3,18 em função dessa estimativa de lucro líquido. No entanto, se nós formos verificar nos últimos... Aqui tem um detalhe que eu queria mostrar para você. Para fazer o cálculo da média de distribuição de proventos feitos pela companhia, nós temos a partir de 2019, lembra que ela é o momento que ela foi privatizada, e também tem essa evolução que é de 2020 aqui para o passado, que ela tem essas alternâncias. Então nós pegamos 7 anos aqui para trás, 20 até 2014, e fizemos uma média de proventos pagos desde 2014, então nós fizemos uma para 7 anos e uma nesses últimos 3 anos. Assim, nós chegamos a 2 possibilidades de distribuição de proventos feitos pela companhia, olhando os últimos 7 anos em R$ 1,74 na média e os últimos 3 anos R$ 1,78. Como é que nós fazemos agora? Pegamos a média dos proventos distribuídos e dividimos por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos a partir do nosso valor investido. Então você tem 2 preços tetos aqui, que é dividido a média dos proventos por 6%. Um em 29,04 e outro em 29,66 quando nós olhamos para o passado. Quando nós olhamos para o futuro, em função dos proventos, em função do lucro líquido estimado, que a companhia teria condições até de distribuir R$ 3,18, nós temos um preço teto agora de R$ 53,16. No momento desse vídeo, a ação da companhia está sendo, que é a CESP3, a ordinária, está sendo negociada a R$ 22,32, portanto, abaixo dos 2 preços tetos, sinalizando uma possibilidade de entrada no papel. Com isso, a companhia, ela de certa forma se consolida como uma pagadora de proventos, só que o tempo é muito curto desde que houve essa privatização e também agora essa entrada no novo mercado.
É uma companhia que é necessário se ficar de olho porque ela tem uma série de penduricalhos que vêm junto com ela. E o quanto esses penduricalhos podem impactar nos resultados futuros da companhia, de forma a impactar, por consequência, nos seus proventos. Esse, então, foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu dislike. Faça o seu comentário ou coloque sua dúvida para que eu possa, em vídeos futuros, até responder suas dúvidas ou até direcionar o conteúdo do canal. E aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Caso você seja novo no canal ou você já tenha circulado pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. Um grande abraço.